Olá, quinto ano. Hoje eu começo mais um assunto para vocês, falar sobre o segundo reinado. Nas aulas passadas, melhor dizendo, falei sobre o primeiro reinado, o período regencial, dois períodos de bastante conflito nas províncias, não foi isso? E hoje eu peço para que vocês leiam primeiro o conteúdo das páginas 76 e 77 referente a esse assunto, para que depois vocês assistam esse vídeo e fique melhor o entendimento, ok? Então, bora lá. O segundo reinado, ele teve início em 1840 até 1889. Foi um período em que mudou a Constituição, aquela Constituição de 1824, quando, no período regencial, os políticos da época foram obrigados a dar o golpe da maioridade para que Dom Pedro de Alcântara ele fosse coroado imperador do Brasil e fosse chamado de Dom Pedro II com apenas 14 anos de idade. Os políticos da época acreditavam que só assim, para manter uma relativa paz no país, para manter a unidade territorial. Por quê? Durante o período regencial, acredito que vocês se lembram, foi assunto da aula passada, estava havendo vários conflitos, como a cabanagem, a farroupilha, a balaiada, tudo isso nas províncias. E qual era o objetivo dessas revoltas? As pessoas, os revoltosos, estavam reivindicando melhores condições de vida, reivindicando a volta do imperador Dom Pedro I, que no caso tinha voltado para Portugal. E aqui na época o seu filho Pedro de Alcântara tinha apenas 5 anos de idade, ok? Então, assim, houve essas rebeliões e acreditando-se, vendo-se a insustentação política, a situação que estava aqui no Brasil, os políticos, os regentes acreditavam que seria a hora de Pedro de Alcântara assumir. Aí foi dado o golpe da maioridade, ele tinha apenas 14 anos de idade e governou por quase 50 anos. Nós não podemos dizer que foi um momento que não teve revoltas, teve sim algumas revoltas, inclusive houve uma revolta na província de Pernambuco, que foi a Revolução Praieira, porém essa revolta ela foi sufocada, ok? Mas foi um momento de bastante paz, sim, de todos os períodos, do primeiro período, do período regencial e do segundo reinado. Nós podemos dizer que o segundo reinado foi o período em que houve uma relativa paz, uma maior paz no país. Durante o segundo reinado, o Brasil ele progrediu bastante, inclusive aí Dom Pedro trouxe bastante coisa para o Brasil, onde o qual passou por momentos importantes de transformações, entre eles o surgimento da indústria, a construção de estradas de ferro e instalação de usinas, também a instalação da energia a gás na cidade do Rio de Janeiro e também o desenvolvimento da agricultura. Agora o café seria a base econômica, o produto de maior economia de exportação. O café ele foi trazido para o Brasil e foi o produto mais importante nessa época, que ficou conhecido como o ouro brasileiro. O imperador Dom Pedro II, além de trazer essas instalações, essas inovações técnicas, ele também se importou bastante com a cultura. Então ele incentivou, deu destaque a escritores como Machado de Assis, também José de Alencar e Castro Alves. Este último, Castro Alves, ele ficou conhecido como poeta dos escravos, porque ele realmente retratava, em suas poesias, retratava a situação dos escravos, e ele foi um abolicionista. Para quem não sabe o que é um abolicionista, são pessoas que lutam a favor do fim da escravidão, ok? Aí podemos dizer que, como eu já falei para vocês, foi um período em que houve sim revoluções, mas foi um momento também de paz. A maior parte do segundo reinado foi de paz, porém o Brasil participou de uma luta com um país, que foi com o Paraguai, foi a Majunga Guerra. A Guerra do Paraguai envolvia o Brasil, a Argentina e também o Uruguai. Brasil, Argentina e Uruguai, formando aí a Tríplice Aliança na luta contra o Paraguai. O Paraguai era um país desenvolvido, independente e liderado, tinha como presidente Solano Lopes. A guerra teve início quando o presidente ele mandou apreender o navio brasileiro que estava navegando pelo rio pertencente ao Paraguai. Esse rio, todos os países, o Paraguai, o Uruguai e o Brasil também navegavam nesse rio, porém Solano Lopes não estava de acordo.
Então, mandou apreender e também ainda ordenou a invasão do território brasileiro. E após 6 anos de batalha, o Paraguai era um país totalmente destruído economicamente, milhares de pessoas mortas, e o Brasil contraiu uma dívida muito grande com a Inglaterra, já que a Inglaterra estava oferecendo dinheiro, recursos para que o Brasil conseguisse vencer a Guerra do Paraguai. Então a dívida ficou muito grande com a Inglaterra. E a popularidade de Dom Pedro II caiu, aumentando os movimentos para o fim da escravidão e, consequentemente, foi um passo, sim, para a República. Esse caminho para a República já começava a ser desenhado logo após a Guerra do Paraguai. Eu deixo para vocês a atividade da página 78. É uma atividade bem simples, de apenas 5 questões. Ok? Se houver alguma dúvida, eu peço que vocês leiam novamente o livro didático, assistam novamente o vídeo. Ok? Desejo a vocês um feliz Dia das Crianças, né? Que é na próxima semana, agora no dia 12 de outubro. E até a nossa próxima aula.